Maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por mais esse dia que nós estamos aqui reunidas para aprender mais da tua palavra. E hoje, nesse assunto tão importante, Pai, que é sobre dinheiro, sobre finanças, que o Senhor nos ajude a entender, nos ajude a compreender e nos ajude a usar o nosso dinheiro de forma que louva também o Senhor, de forma saudável, de forma que glorifique o seu nome. Nos ajude, nos ajude a aprender. Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento para todos os ensinamentos que a Lília vai trazer. Espírito Santo de Deus, abençoa ela, capacita ela, para que ela possa trazer o conhecimento dela, Senhor, para que nós também possamos ser abençoadas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa ela, sua casa, sua família, guarda todos eles, guarda todos nós que aqui estamos também, e que todo esse ensino, Pai, seja para glorificar o teu nome. Todo intento do inimigo, que ele tentar tirar a sementinha que vai ser plantada aqui no nosso coração, que ele tentar roubar, Pai, que o Senhor o repreenda em nome de Jesus. Nos abençoe e que essa aula seja um início de um novo tempo para as nossas vidas, aprendendo a administrar o nosso dinheiro e dando tudo para a glória e louvor do teu nome. Assim eu oro agradecida no nome de Jesus. Amém. Li, tá, fica à vontade, tá bom? Dá um ok aqui. Paz do Senhor a todas. Meu nome é Lilian e boa noite para quem está no Brasil, bom dia para quem está aqui no Japão. É um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês. E eu vou falar um pouquinho, né, me apresentando aqui. Eu moro no Japão já há 26 anos, vim para cá novinha, né, e sou casada, tenho uma filha de 12 anos, que é um presente do Senhor para as nossas vidas. E eu congrego na Igreja Presbiteriana Renovada de Fukuroi e tenho servido ao Senhor ali na área de ensino, na parte administrativa, tenho servido nessas áreas e contribuído, né, dentro do corpo de Cristo. E também trabalho na Oriental Group, né, que tem a G e o Márcio, que são os donos, e já vão, agora, final do ano, fazer 8 anos, né, que nós estamos ali trabalhando na área administrativa, e o Senhor tem nos abençoado e tem nos ajudado nessa área. E ajudo pessoas, né, com finanças, ajudo pessoas com planejamento, e eu vejo o quanto essa área, quase nós não falamos muito dentro do meio cristão, né? Então, às vezes, quando é falado, já se cria uma barreira, e eu quero agradecer, né, o convite da minha amiga, da minha irmã em Cristo, né, a G, e nós temos uma história muito linda juntos, né? A gente estudou, fizemos o seminário juntos, né? Estudamos, nos formamos juntas e temos trabalhado juntas. E Deus tem nos ensinado como o corpo de Cristo é muito lindo, né? A forma como o Senhor derrama os dons, mesmo ela também nessa área da administração, que ela faz muito bem, excelente. Mas nós, dentro da área da administração, nós temos áreas diferentes e é muito legal a gente conseguir conciliar isso e trabalhar de uma forma que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero compartilhar com vocês neste dia a respeito do assunto sobre vida financeira, o quanto nós precisamos aprender nessa área. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que existe mais de 2.000 versículos bíblicos relacionados a alguma coisa ao dinheiro. Então, alguma orientação, alguma comparação. Então, vai ter uma orientação ou um princípio em relação ao dinheiro. Então, são mais de 2.000 versículos. Só Jesus, um terço das parábolas que Jesus falou, está mencionando alguma coisa a respeito do dinheiro. Então, a gente vê o quanto ele nos envolve. Por mais que a gente não queira falar, a gente já vem do Brasil, de uma cultura que não se aprende muito sobre educação financeira. Infelizmente, o Brasil, agora que está começando, iniciando nas escolas sobre educação financeira. Então, e nós olhamos para a palavra do Senhor e a gente vê quantos princípios o Senhor nos deixa. E nessa manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 princípios que nos levam a ter uma vida financeira saudável. Porque a nossa vida cristã não é
a parte espiritual, muitas pessoas separam, a parte espiritual do financeiro, ou separa a parte espiritual, né, do corpo, do físico. Não, nós somos o ser integral. Todo o nosso ser deve, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Por isso que nós temos que cuidar da área financeira também, porque é uma forma de nós glorificarmos o Senhor. E eu gostaria que vocês, não sei como que tá, se algumas estão indo trabalhar, é mais difícil, mas eu vou estar falando alguns versículos, se você quiser depois, na hora que você tiver um tempo na sua casa, para ir lá olhar, é o Salmo 24:1. O Salmo 24:1, esse é o primeiro princípio. Quando eu estava orando, falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu compartilhe? E o Senhor colocou no meu coração que se eu não entender o primeiro princípio, nada vai andar na minha vida financeira. E o primeiro princípio que eu tenho que entender para ter uma vida financeira saudável é que tudo pertence a Deus. O Salmo 24:1 diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, a palavra aqui, a ideia é que quando ele fala ao Senhor, né? Ao Senhor tudo pertence, tudo que contém pertence ao Senhor. Então, essa palavra traduzida aqui, quando ela foi colocada no hebraico, ela quer dizer o quê? Que não pertence ao homem, não cabe ao homem. Primeiro, ela pertence ao Senhor. Então, tudo pertence a Deus. Quando eu entendo e parto desse princípio que toda a minha vida pertence ao Senhor, eu vou entender que eu não sou dono do meu dinheiro. Eu vou entender que não é o que eu quero fazer com o meu dinheiro, mas eu vou buscar o que? Orientação do Senhor nessa área financeira. Então, a área financeira, esse primeiro princípio aqui, ele vai reconhecer que tudo pertence a Deus. Eu não sou dono, eu sou simplesmente um mordomo. O que é um mordomo? Um mordomo é aquela pessoa que vai administrar, é aquela que vai zelar por algo que foi colocado em suas mãos, mas não é dele. Tem um dono e ele está cuidando da melhor forma possível. E o mordomo, naquela época, é um servo, uma pessoa que era responsável, né, dentro ali daquela casa, era uma pessoa de muita confiança. O mordomo traz essa ideia de que é o braço direito, é aquele que você pode confiar, porque ele vai fazer o serviço bem feito. Aquilo que foi colocado na mão dele, ele não vai fazer de qualquer jeito, mas ele vai fazer com responsabilidade. Então, como que eu e você estamos cuidando da área financeira? Será que nós estamos cuidando com responsabilidade? Será que nós estamos entendendo que nós não somos donos? Nós não somos proprietários, né? Nós somos administradores, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá o trabalho, é o Senhor que nos renova. Então, tudo vem do Senhor. Então, quando eu parto desse princípio e reconheço que os meus bens é uma dádiva de Deus, é um presente do Senhor para minha vida, eu não vou agir como um proprietário absoluto, que eu faço o que eu quero. Aí a gente já vi pessoas dando o dízimo ali. Ela dá o dízimo e aí tem os 90% que sobra e ela fala: então já fiz a minha responsabilidade, os outros 90 eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Toda a nossa vida, toda a nossa renda, nós devemos buscar orientação do Senhor, como aplicar, como gastar, né, no que gastar. Então, tudo deve ser buscado a orientação de Deus, porque muitas vezes a gente vê as pessoas agindo de forma imprudente, né, agindo de uma forma que ela sabe que isso vai trazer consequências negativas, mas ela faz pela impulsão. Então, nós precisamos, primeiro princípio, guarde isso, tudo pertence a Deus e nós somos mordomos. E agora fica a minha pergunta. Vou deixar bastante pergunta aqui nesse dia e também gostaria de, né, vocês quiserem perguntar alguma coisa, levanta a mão aí que a G já vai olhar, já vai falar ali. Tem pessoa perguntando aqui, ou quiser escrever, às vezes não dá para você falar e escrever, pode falar, a gente vai estar conversando e não tem problema. Eu paro, a gente vai tendo esse momento. Então, se alguém quiser perguntar, pode
interromper, a gente vai conversando aqui, tá bom? Então, o primeiro princípio, tá tudo bem entendido? Nós somos mordomos, tá? Então, tudo pertence a Deus. Então, eu vou, a partir de hoje, olhar para minhas finanças, eu pego lá meu salário, eu tá ali com meu dinheirinho, eu vou falar o quê? Senhor, me direciona, como eu devo gastar? Né? Me conduza, me dá sabedoria, me dá a orientação, porque eu sei que isso daqui que o Senhor confiou nas minhas mãos vem do Senhor. E eu vou prestar conta diante de Deus de como eu tenho usado esta área. Então, nós precisamos entender que isso é uma responsabilidade nossa e nós devemos a Deus, né, a buscar essa orientação. Esse é o primeiro ponto. O segundo princípio que eu quero trazer nesta manhã, nesse dia, é que o dinheiro ele tem que ser o nosso servo e não senhor. Esse ponto eu já vou deixando assim para ficar mais complicadinho para nós, porque olha, chega nesse ponto, nós vamos ver que muitas vezes o dinheiro passa a ser o senhor da vida da pessoa. E Mateus 6:24 nos fala e faz uma comparação, é a única comparação que se tem em relação a outro Deus, né, de coisas somente com riquezas. Porque ele diz assim, ó, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, eu e você, nós temos que ter esse segundo entendimento aqui, o segundo princípio. Nós não conseguimos servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon, as riquezas. Então, a gente tem que analisar como tem sido a minha área financeira. Eu tenho honrado o Senhor com aquilo que Ele tem confiado em minhas mãos, porque não podemos servir a dois senhores, não tem como. Ou a gente serve um ou outro, não tem como ficar no meio do muro, né? E esse segundo princípio que o Senhor nos orienta, ele nos fala que o dinheiro ele tem que ser nosso servo e não nosso senhor. O que significa isso? Significa que o dinheiro tem que ser uma ferramenta para que eu possa conquistar as coisas, para que eu possa pagar as minhas contas. Ela tem que ser uma ferramenta que vai trazer o que eu vou usá-lo para ter tranquilidade. Só que muitas vezes o dinheiro tem causado ao contrário, tem causado o quê? Ansiedade, tem causado preocupações, depressões, angústias. Por quê? Porque o que é o dinheiro? O Senhor, Ele que domina tudo. Mas quando nós confiamos que é Deus, tudo pertence a Deus, a nossa vida pertence ao Senhor, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos renova, é Ele que nos capacita, é Ele que nos orienta, nós vamos buscar no Senhor isso. E nós vamos entender que o dinheiro é uma ferramenta nas tuas mãos. Então nós temos que ver que ter dinheiro, ser rico, não é pecado. Nenhuma passagem bíblica nos fala sobre que a pessoa tem dinheiro, ela está em pecado. Nós temos dois lados, né, dentro do meio cristão. Ou a pessoa ela é rica, fala assim, olha, você é rica, e você tá, a pessoa fala assim, mas aquela pessoa é rica, e alguma coisa ela fez de errado. Não, né? Deus pode, se Deus quiser tornar aquela pessoa rica, é a vontade do Senhor, tudo pertence a Ele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser fiel naquilo que Ele tem confiado em minhas mãos. Se Ele tem confiado nas minhas mãos riqueza, eu tenho sido fiel. Se o Senhor tem confiado nas minhas mãos uma vida simples, eu tenho confiado no Senhor, eu tenho depositado no Senhor a minha confiança. Então a questão não é o quanto a gente tem, mas o quanto nós confiamos em Deus e o como nós usamos essa ferramenta que é o dinheiro. Ele não pode ser o Senhor da nossa vida, porque quando o dinheiro passa a ser o Senhor, ele passa a ser um ídolo. E quando ele passa a ser o ídolo, nós passamos a adorá-lo. De uma forma inconsciente, a gente começa a adorar o dinheiro. O que é adorar o dinheiro? É quando ele ocupa todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força. E a gente começa a olhar para o dinheiro como a fonte de vida e não o Senhor Jesus. Então, o dinheiro, ele tem que ser uma ferramenta, ele é uma bênção quando ele é muito bem usado. Ele é uma bênção quando nós entendemos que ele vem de um fruto do nosso trabalho honesto, né, do suor do nosso trabalho.
Então, o dinheiro não é problema. O problema é quando nós depositamos a confiança nele e não reconhecemos que é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos dá sabedoria, é o Senhor que nos dá força para trabalhar. Então, nós temos que ter isso em mente, né? Que tudo pertence ao Senhor. O dinheiro não é o meu Senhor, o dinheiro é meu servo. Ele é uma ferramenta que Deus está me dando. E hoje, infelizmente, tem se pregado muito sobre essa teologia da prosperidade, que a pessoa ela decreta que ela vai ter dinheiro e ela mentaliza e acha que isso é fé. Não, fé não é isso. Nós temos visto diariamente a G ministrando a palavra do Senhor, e fé é você confiar, é você orar a palavra, é você declarar a palavra. E as pessoas olham para esse movimento que a gente vê, que a pessoa fala assim, não, se você não tem um carro importado, se você não vive numa cobertura, você não é abençoado. Então aí a gente fica, mas e a vida do apóstolo Paulo, que fala, olha, eu sei viver na fartura, mas sei viver também no momento difícil. Então, assim, nós temos que entender aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Eu estou sendo fiel? Essa é a pergunta. E eu tenho que analisar, né, que a ideia de que você tem que ser rico para ser abençoado não vem do Senhor, mas o Senhor pode nos abençoar, porque Ele é o dono de todas as coisas. E não há problema nisso, não há pecado nisso, né? Então nós temos que ser bons administradores. E quanto mais nós administramos bem, mais o Senhor coloca. Por quê? Porque nós vamos saber poupar, a gente vai saber investir, a gente não vai entrar em dívida. Então, isso vai ser o quê? A sabedoria que o Senhor vai nos dando. Então, o dinheiro não é ruim, mas a forma como nós usamos o dinheiro pode torná-lo ruim. Então, o dinheiro é uma bênção, né? O suor do nosso trabalho, a gente vai conquistar. O dinheiro não é pecado, né? O pecado é o amor ao dinheiro. Lá em 1 Timóteo fala sobre isso, né? Que é a raiz de todos os males. Então, a gente vê que o dinheiro leva as pessoas a matar, leva as pessoas a ter ódio, ter rancor, ter raiva. Então, o dinheiro leva a isso. E quando o dinheiro ele é usado de colocado ele no lugar dele de servo, ele é uma bênção nas nossas vidas, né? Tem uma frase que diz que, eu gosto muito dessa frase, que fala assim, que o dinheiro, ele é um excelente servo, porém um péssimo senhor. Então, o dinheiro é um excelente servo, porém um péssimo senhor. Então, quando eu coloco o dinheiro como senhor da minha vida, a minha vida não vai para frente. Eu troco, eu começo a idolatrar o dinheiro, eu começo a declarar o dinheiro como a razão da minha vida. Mas quando eu coloco o dinheiro como meu servo, e aí eu me preocupo no sentido assim de ter um cuidado, de ter um controle, de ter um equilíbrio, né, de ter um planejamento. Então, quando eu passo a olhar como uma ferramenta, eu vejo que ele não é mais o meu Senhor, mas ele é o quê? Uma ferramenta que o Senhor me deu. Então, nós temos que entender isso. O dinheiro é uma bênção nas nossas vidas quando nós usamos como ferramenta e não como Senhor. Então, avalie, né, como tem sido a sua atitude, a sua relação ao dinheiro. Né? Como você está usando esse dinheiro, um instrumento para você servir uns aos outros, para você tomar decisões que sejam orientadas pelo Senhor. Então, seja intencional naquilo que você tem feito, né, essa ferramenta que o Senhor tem te dado. Então, o dinheiro tem sido simplesmente uma ferramenta e não um senhor da nossa vida. Alguém quer falar alguma coisa aí, Gê? Bom, se alguém desejar falar, pode abrir o seu microfone aí e fazer pergunta para a Lília. Eu já estou impactada aqui, já tá tudo, ó o tanto de anotação aqui, ó, já, gente. A palavra de Deus é linda, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, falar, identificou alguma coisa, quer participar? Quanto mais participação nós tivermos, mais nós vamos extrair conhecimento aí da Lília. Angelica, Oi, pode falar, irmã. Eu queria falar que eu sou totalmente desorganizada com dinheiro. Eu não ligo para dinheiro.
para nada material. Só que quando eu recebo, eu vejo uma pessoa passando aperto e eu ajudo. Eu vejo faltando alguma coisa que às vezes não tem muita necessidade, eu gasto. Eu não faço questão de R$ 2, de R$ 5. Eu tomo Uber, volta R$ 5 de troco, eu deixo com o motorista para ajudar ele. É uma coisa assim incrível. Eu não sou apegada a dinheiro. E ultimamente eu não estou sabendo administrar. Cheguei no final do mês, eu fico sem dinheiro nenhum. Nenhum. Então, isso aí está me deixando muito tempo. Eu cheguei no final do mês, eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. Entendeu? Sim. Eu não tenho dinheiro para comprar uma coisa para casa, bruta, uma carne. Está terrível para mim administrar. Que a vida inteira que me trouxe foi meu ex-marido. Então, para mim está sendo muito difícil. É isso aí que eu queria falar. Pode dar o seu parecer aí para ela ali, o conselho dessa... Terceiro ponto que nós vamos falar nessa manhã, acredito que vai responder aqui o que foi mencionado, que ela compartilhou agora, sobre a administração. Então, assim, eu quis trazer para nós nessa manhã que, primeiro ponto, eu tenho que entender que tudo pertence ao Senhor e eu sou um mordomo. Então, eu tenho que cuidar bem dessa área. Segundo ponto, o dinheiro não pode ser o senhor da minha vida, mas um instrumento de bênção para aquilo que a irmã falou, né? Se eu tenho condições de abençoar, se eu tenho condições de ajudar, ter esse coração generoso. A Bíblia fala que melhor a gente dar do que a gente receber, né? Então, isso daqui vale, é muito gostoso quando você dá alguma coisa, a pessoa está ali precisando e você pode ajudar. Isso é maravilhoso. Só que o terceiro ponto é uma gestão financeira sábia. Esse é o terceiro ponto. Nós temos uma gestão financeira sábia. Por quê? Abra comigo, quem puder abrir, em Provérbios 24, verso 3 e 4. Eu amo o livro de Provérbios, porque ele traz ensinamentos para a nossa vida diária. Se você puder, medite em Provérbios, porque são textos simples, mais simples de entender, direto, e que nos traz uma realidade de vida que te fala, meu Deus, o quanto nós precisamos aprender. Então, Provérbios 24, versículo 3 e 4, ele fala assim: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, ele está falando assim, que com sabedoria se constrói a casa. Nós, mulheres, o versículo lá em Provérbios também 14:1 fala o quê? Que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola, com as suas mãos, ela destrói. Então, a sabedoria de Deus. Primeiro ponto que nós temos que ter, nós mulheres, é buscar essa sabedoria do Senhor para administrar o nosso lar. Você pode falar, mas eu moro sozinha, mas você precisa de uma administração financeira para você poder pagar suas contas sozinha. Porque você sabe que se você não tiver, quem que vai bancar? Quem que vai te sustentar? Agora, se você é casado, da mesma forma, como que o seu lar está sendo administrado? Como você, como esposa, está administrando a área financeira, ou às vezes é o seu esposo que cuida das finanças, mas você auxilia, como que você tem ajudado, né? Você tem gastado de qualquer forma? Então, primeiro ponto, nós temos que ser mulheres sábias, uma mulher que constrói o seu lar, não uma mulher que destrói. Quantas mulheres têm usado o dinheiro de uma forma errada, até querendo ser bênção, mas às vezes de forma errada, e ela tem prejudicado o seu lar. Então, nós mulheres temos que analisar. Então, ele fala a primeira coisa aqui, ó, com sabedoria se constrói a casa, assim diz o texto. Com sabedoria se constrói. Então, a casa ela é construída o quê? Pela nossa força? Não. Pelo nosso conhecimento? Não. É a sabedoria que vem do Senhor. Nós conhecemos, temos o conhecimento da palavra de Deus e nós temos essa dependência do Senhor. E Ele vai nos dando discernimento, vai nos orientando, vai nos conduzindo. Então, a gente vê essa sabedoria do Senhor em construir o nosso lar. Então, nós temos que falar, Senhor, será que eu tenho sido uma mulher sábia, né? Uma mulher que tem edificado o meu lar,
E a sabedoria, ela provém da palavra de Deus, ela provém desse contato diário com o Senhor, da nossa vida com o Senhor. A sabedoria, ela não é conquistada por eu li 10 vezes a Bíblia e tenho sabedoria. Não, eu posso ter conhecimento, mas a sabedoria é a vida com o Senhor. Eu e a Gi, nós temos compartilhado o que Deus tem feito e a gente vê assim o quanto a sabedoria é o Senhor que derrama. Não é pela nossa força, mas é Ele que vai nos confiando em nós, né? Aquilo que nós estamos aprendendo. Então, nós temos que entender que nós somos mordomos e por nós sermos mordomos daquilo que o Senhor confiou em nós, nós temos que buscar em Deus sabedoria. É igual uma pessoa. Vocês já não viram noticiários de pessoas que ganharam milhões, já foram, por exemplo, jogador de futebol, ganhou milhões e hoje está na miséria? Vocês já não viram alguma reportagem sobre isso? Pessoas que estavam no sucesso, eram artistas e hoje não tem, às vezes, nem onde morar. Por quê? Falta de sabedoria, falta de organização financeira, falta de planejamento, falta de poupar. E tudo isso a palavra do Senhor nos instrui. Hoje não tem como a gente aprender tudo, né? É uma área muito vasta, mas eu quero trazer esses 3 princípios para despertar em você, né? Esse desejo de querer aprender mais, os princípios deixados pelo Senhor nessa área financeira. Então, nós temos que entender que o versículo fala que com sabedoria se constrói e com discernimento se consolida. Olha que interessante. Então, a sabedoria me ajuda a construir a minha vida, o meu lar, seja um lar abençoado. E o discernimento, ele vai me consolidar. O que é isso? Ele vai me consolidar. Ele vai me fortificar. Então, é o discernimento espiritual, é esse contato com o Senhor, é essa vida diária com Deus que vai me dar. O Senhor vai dizer, Lilian, isso aqui não precisa comprar, não. E aí, às vezes, vai falar, olha, isso daqui não precisa disso, você já tem isso, tem necessidade. E muitas vezes a gente quer comprar por impulso, a gente quer comprar porque está na promoção, mas a gente nem precisa, vai ficar lá. Às vezes até vence aquele produto, né? Então a gente tem que analisar, realmente isso é necessário nesse momento? Fazer essas perguntas básicas, né? Realmente eu estou precisando? Eu tenho mesmo? Né? Então a gente vê assim que tem pessoas que compram só por comprar. Às vezes que nem a mulher, né, tá às vezes naquele momento de TPM e ela quer descontar em alguma coisa, né? Ela quer espairecer e ela vai lá e compra o consumismo. A pessoa consumista, né, a pessoa que compra sem um discernimento, ela não vai consolidar a sua vida, ela vai destruir a sua vida. Então a Bíblia nos fala que pelo conhecimento os seus cômodos se encham do que é precioso e agradável. O que nós temos enchido a nossa vida, enchido o nosso lar? Só de coisas fúteis ou de coisas que é só mais um? Ou a gente tem instruído? Às vezes as pessoas falam assim, mas você fazer um curso é um dinheiro muito alto. Mas às vezes ela está comprando uma bolsa que ela já tem outras bolsas. Ela está comprando uma outra roupa para impressionar, sendo que ela poderia estar investindo no conhecimento, comprando um livro, um curso, e estudando, aprendendo mais a palavra do Senhor. Então, assim, a gente vê quantas vezes, né, o nosso dinheiro não tem sido usado de uma forma sábia. Não que a gente não pode comprar, podemos, né, mas se as minhas finanças estão em ordem, ok comprar. Não é pecado você comprar algo, mas eu tenho que analisar, né? Isso o que eu estou comprando, isso daí realmente eu estou sendo um bom mordomo? Isso daí vai me endividar? Né? Então, o discernimento ele consolida, ou seja, ele fortalece, ele torna firme, torna sólido. É uma casa bem planejada, é uma casa firme, é uma casa firmada na palavra de Deus. É onde a gente vê a mulher de Provérbios, né? A mulher de Provérbios, quando a gente olha ali, a gente fala, meu Deus, essa mulher de Provérbios é fantástica. E a gente vê essa mulher de Provérbios acordando cedo, trabalhando. Essa mulher de Provérbios, ela honra o seu esposo, os seus filhos elogiam. Essa mulher de Provérbios ali fala que ela trabalha, ela vende, aí ela investe na vinha. Olha que mulher sábia, né? Então, nós temos que aprender com essa mulher de Provérbios 31
que fala sobre essa mulher sábia, essa mulher que sabe cuidar da área financeira. Então, uma mulher que não é descontrolada. Então, a sabedoria, ela vai edificar a casa. Ela não vai destruir, mas ela vai trazer edificação, vai ser bênção, né? O seu esposo vai estar tranquilo, sabendo que a casa está bem organizada. Não, minha esposa, ela é uma boa administradora, é uma boa auxiliadora, estamos juntos. Né? Então, isso é maravilhoso. E ele pode trabalhar tranquilo, sabendo que ela está cuidando. Os seus filhos veem o quanto isso é bênção, quanto ela cuida do seu lar. Então, nós temos que aprender com essa mulher de Provérbios 31, que ela administra os recursos que o Senhor tem dado. Ali é uma mulher empreendedora, né? Aquela mulher que vai, que trabalha, que faz. Então é uma mulher, não é uma mulher preguiçosa. Né? Até lá tem Provérbios também, vai ter com a formiga, né? Fala sobre esse versículo, porque a formiga, o que ela faz? Ela guarda para o inverno. Olha, a formiga, um bichinho que a gente olha ali, que muitas vezes a gente até, né, mata aquele bichinho, aos nossos olhos pode ser até insignificante. E a palavra do Senhor nos compara a essa formiga que pode nos ensinar lá em Provérbios 30, versículo 25, vai falar que as formigas são criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Irmãs, as formigas, com toda a pequenez dela, elas guardam, porque elas sabem que vai chegar o inverno. Então, elas armazenam sua comida no verão. O que que significa isso? É não sermos sábios. A gente sabe que pode acontecer uma situação onde a gente não vai ter como trabalhar. Pode acontecer uma situação que nem nós, né, mulheres, que a gente passa por um período de gravidez. E aí, como que vai sustentar? Tá os dois trabalhando, o salário comprometido dos dois. Aí a mulher fica grávida. Se não tem um dinheiro guardado, como que vai pagar as contas? E aí, em muitos casos, a mulher, depois de 3, 4, 5 meses, já tem que voltar a trabalhar, sendo que ela poderia ter um tempo maior. Então, tudo isso é planejamento. Quando eu engravidei, eu e o que nós conversamos muito sobre esse período e a gente falou assim, não, nós não queremos antes dos 2 anos, né? Ele falou, não quero que você trabalhe até pelo menos os 2 primeiros anos. E o que a gente fez? A gente guardou. A gente foi guardando todo mês um pouquinho, guardando, guardando, guardando. Por quê? Porque a gente sabia que só o salário dele, a nossa realidade hoje já é mais difícil. Então a gente sabia que precisava. Então a gente guardou. Então, durante esse período, eu pude ficar em casa, né, orientando a minha filha, aconselhando, estando junto dela, passando os princípios para ela. Por quê? Foi algo que a gente analisou, que a gente pensou junto, falou, não, a gente precisa armazenar. Então, se a gente quer ter esse momento poupar esse momento, né, com ela, nós precisamos o quê? Guardar dinheiro. Então, até isso a palavra do Senhor nos instrui, né? Aqui em Provérbios 30, 25, falando sobre a formiga. Então, a parte do planejamento, a parte da administração, ela é fundamental. Nós precisamos, né, aprender sobre isso, nós precisamos buscar orientação. E em Provérbios, vou falar bastante Provérbios hoje, depois vocês anotam aí, depois vocês leem, medita. Provérbios 13, 16, ele diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O que é um homem prudente? É um homem que analisa, é um homem que pensa, é um homem que se precavê. Não é um homem que pega o de surpresa. Claro que tem coisas que na nossa vida vai nos pegar de surpresa, mas a gente está falando assim, é um homem que está ali, ele tem uma reserva de emergência. Aconteceu uma situação, ele tem um dinheirinho ali. Então é importante no nosso planejamento, nós temos uma reserva de emergência. O que significa uma reserva de emergência? É um dinheiro que fica ali guardado por uma emergência. Mas não é uma emergência para ir no shopping, não é uma emergência para fazer um passeio. Não, essa emergência é caso do casal ou né, alguém fique doente. É um dinheiro que você vai ter que abrir mão ali, né, para poder socorrer esse momento difícil que a família está passando, né? Então é uma situação emergencial, não é uma situação de satisfação, né? Então nós temos que entender isso. Só que muitas vezes nós olhamos só
a vontade do momento. Ah, mas eu mereço, eu trabalho tanto. Mas aí a gente olha para as nossas finanças e está toda comprometida. Será que realmente nós merecemos? Então nós precisamos ser mulheres sábias, mulheres que analisam, ela é uma pessoa prudente. Uma pessoa prudente, ela evita problemas. Uma pessoa prudente. E aí ele fala que o tolo, ele vai expor a sua insensatez. O que que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que não tem senso, é uma pessoa imprudente, é uma pessoa louca, inconsequente, uma pessoa irresponsável, uma pessoa impulsiva. Quantas vezes, né, nós agimos por impulsividade, compramos por impulso? Isso daí a gente está sendo tolo. A Bíblia que fala, tolo expõe a sua insensatez. Então, a pessoa que é impulsiva, ela compra por impulsividade, a Bíblia nos fala que ela está sendo tola. Mas a pessoa que compra com consciência, ela analisa: eu realmente estou precisando disso? Isso daí realmente vai ser bênção? O meu orçamento cabe essa compra? Não vai me comprometer em outra área? São perguntas que nós devemos fazer. E aí, se você passa em todas essas, no crivo dessas perguntas, não, eu estou precisando realmente. Então, compra. Né? Olha, isso daqui não vai comprometer, é um mimo que eu quero me dar, isso eu deixei porque foi algo que eu fiz, isso não vai comprometer, tá dentro do seu orçamento, compra. Nós temos também. O dinheiro é bênção para nós, às vezes, comprar alguma coisa que a gente está tanto querendo, mas se isso vai comprometer, vai trazer dívida, vai trazer consequências ruins, eu tenho que agir o quê? Com prudência, e não como uma pessoa insensata. Tem uma outra frase que diz assim que nós gastamos dinheiro que não possuímos para comprar o que não necessitamos, a fim de impressionar pessoas que não gostamos. Olha só, muitas vezes a pessoa quer comprar uma roupa de marca, uma bolsa de marca, né, um tênis ou uma coisa, né, para impressionar aquela outra pessoa que não está nem aí com a vida dela, não vai mudar nada na vida dela, mas ela quer impressionar. Porque é algo que está faltando dentro dela. Quando ela entende que a vida dela não pertence a ela, pertence ao Senhor, que tudo que o Senhor dá é bênção dele, e ela começa a entender que ela é simplesmente mordomo, então ela não precisa impressionar ninguém. A Gia até falou isso de atrás para mim, algo. A nossa marca não tem que ser essas coisas, a nossa marca tem que ser a marca de Cristo, né? E quando ela falou isso, me marcou assim: a nossa marca tem que ser a marca de Cristo. Não é uma marca de uma empresa tal, da empresa tal. Não, a marca de Cristo, onde as pessoas possam olhar e dizer: eu vejo Cristo na sua vida. Então, a marca que nós temos que carregar tem que ser essa. Podemos usar roupas de marca? Podemos. Se a gente tem condições, amém. Glória a Deus por isso. Mas se isso nos faz comprometer o nosso orçamento para querer só impressionar, isso não é bênção para a nossa vida, porque a gente vai ficar preso nisso. Aí o dinheiro passa a ser o Senhor. Nós queremos viver por aparência e nós não podemos viver por aparência. Nós temos que viver aquilo que nós somos em Cristo. E as pessoas têm que gostar de nós, têm que nos aceitar por aquilo que nós somos em Deus, não por a roupa que nós usamos, né, pelo carro que nós temos, pela casa que nós moramos, não. É pelo quê? Pela essência que há dentro de nós. E isso vai ser o quê? O amor de Cristo sendo derramado nas nossas vidas e nós vamos transparecer esse amor de Deus. Então, a causa primária de um desequilíbrio financeiro é a falta de uma administração, de uma organização, de uma gestão financeira. E aí a gente fica como o quê? A nossa vida financeira doente. Não fica uma vida financeira saudável. O que é uma vida financeira doente? Fazendo um paralelo aí com a nossa área, né, do nosso corpo. Quando você não se alimenta direito, quando você não se cuida, quando você não faz exercício, quando você só come coisas industrializadas, quando você não analisa, você o quê? Vai gerar vários problemas para a sua saúde. A hora que você faz o exame médico, vai estar lá colesterol alto, diabetes, né? Então a gente vê o que a alimentação faz no nosso corpo. Da mesma forma na área financeira, quando eu compro por impulso, compro para impressionar, compro sem analisar, o que vai acontecer? A conta vai vir, como a gente diz, a fatura chega. Né? E o cartão de crédito, as pessoas acham assim, mas passa pelo cartão. Vocês já não viram aquele videozinho da criança?
pai fala que não tem dinheiro, a criança fala, mas pai, passa o cartão. Então, na cabecinha dela, é só passar o cartão, que vai acontecer tudo. E a gente, não, e a gente vê que muitos adultos estão vivendo dessa forma. Ah, passa o cartão. E uma hora chega a fatura. No mês seguinte, a fatura está lá chegando na nossa porta. E aí, como nós vamos pagar? Então, assim, nós temos que analisar. Será que a gente está tendo essa condição de comprar? Muitas vezes o problema não é, vou falar algo também que, nossa, pega muito. O problema muitas vezes não é o dinheiro, o quanto a gente ganha, mas é como a gente administra. Vocês já pararam para pensar? Eu queria até que alguém compartilhasse aí se já aconteceu com você isso. Vamos supor a realidade do Japão, você ganha 200 mil ienes. Aí você gasta todo o seu salário, está todo comprometido, os 200 mil. Só que aí você começa a fazer hora extra, né, o zangyô, e você ganha 240 naquele mês. Parece que aquele mês, aqueles 240 foi embora e você nem sentiu. E você fala, mas mês passado eu consegui viver com 200, por que agora eu tô conseguindo, não tô conseguindo, eu tô usando esses 40 mil que poderia guardar? Ou no Brasil, a pessoa recebe, vamos supor, 3 mil reais. Aí ela passa a ter um aumento e ela vai receber 4 mil. A hora que ela vê, ela aumenta um pouco o nível dela, então ela começa a comprar, ela começa a ir em lugares que antes ela não ia, e ela, às vezes, a gente vai ver o nosso orçamento está todo comprometido. Então, não é a quantidade de dinheiro que a gente ganha. Já vi pessoas, né, que ganham 50 mil reais endividados. Pessoas que ganham um dinheiro muito alto, mas com dívida. E aí, uma pessoa que ganha, às vezes, 3 mil reais, vive uma vida de acordo com o seu padrão, e ela fala: não, só vou aumentar o meu padrão de vida quando eu tiver uma estabilidade. E ela tem essa sabedoria. Mas, às vezes, a ideia, né, a gente vê assim, do próprio brasileiro, do ser imediatista. Ele não pensa no dia de amanhã. Então ele prefere comprar um iPhone de 15 mil reais, sendo que ele ganha 2 mil reais, e aí ele parcela, do que ele comprar um iPhone mais barato, ou um celular mais barato. Então, assim, porque ele precisa impressionar. Ah, mas eu preciso impressionar. Então, essa ideia é de que eu preciso ganhar mais, porque se eu ganhasse 10 mil reais, aí eu não teria dívida. Não adianta. Porque a gente vai ver pessoas com 2 mil reais, com 5 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais com dívida. Então, a questão não é a quantidade, mas é como eu tenho sido fiel naquilo que o Senhor tem confiado. Como eu tenho feito essa mordomia cristã naquilo que o Senhor tem confiado nas minhas mãos. Então, eu estou sendo fiel nos 2 mil e eu tenho conseguido poupar um pouquinho, guardar, investir em conhecimento para que eu possa usar isso. Isso pode dar um retorno futuramente. Isso daí você vai ver ao longo prazo. Né? A gente vai ver isso ao longo prazo. Então, Provérbios 21:5 é um versículo que eu gosto demais. Ele fala que os planos do diligente, ele tendem à abundância. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que analisa, é uma pessoa eficaz, é uma pessoa responsável. Então, os planos de uma pessoa responsável, de uma pessoa diligente, ele leva ao quê? Tendem à abundância. A tendência é ter fartura, mas a pressa excessiva à pobreza. O que é essa pressa excessiva à pobreza? É pessoas que querem enriquecer rápido. E hoje, como a gente tem visto isso? Eu vi várias reportagens nos últimos meses falando sobre eu não sei como que é, mas é esse jogo do tigrinho. Talvez, não sei, acho que no Brasil vocês já estão mais assim, familiarizados do que nós aqui. Mas quantas pessoas, e eu vi os relatos, teve pessoas que já se suicidou porque entrou em dívida por causa desse jogo. Pessoas que entraram em dívidas, que perderam casa, que perderam todo o dinheiro que tinha ali investido por causa de um jogo. Porque querem o quê? Dinheiro rápido. Querem ficar rico de um dia para o outro. E não é assim. É com o tempo. É com o tempo. Você quer ter uma vida farta, né? Ter riqueza, poupe um pouquinho todo mês, guarda um pouco, ao longo do prazo, dos anos, você vai ver, né? Invista em conhecimento, se qualifica. Então, às vezes as pessoas querem assim, vai lá, joga e acha que vai ganhar de um dia para o outro. Ou a pessoa fala, não, se você fizer isso, colocar o dinheiro ali, você vai ganhar muito de um dia para o outro. Irmãs, é tudo golpe, é
tudo golpe. Então, todo o dinheiro, toda a área, né, que você vai ver que vai ser dinheiro muito rápido, duvide. Não entre nisso, não caia nesse golpe. O dinheiro, ele precisa ser o quê? Feito de uma forma com clareza. Então, quando você vê, investe aqui que você vai ter 100% em um mês, vai render 100% em um mês. Irmãos, os títulos que, né, a gente vê a parte da área financeira é 10, 10, hoje a taxa Selic está 10,75. Então é 10%. Às vezes a pessoa está oferecendo 100%, que você, não, coloca aqui nesse negócio, esse dinheiro aqui, que vai ser 100%. Cuidado com isso, cuidado com os golpes de dinheiro rápido, retorno rápido. Não caia nisso, tenha sabedoria, né? Então, a pessoa que trabalha, né, com honestidade, a pessoa que tem um plano, tem uma orientação. Se você não tem uma orientação, se você fala, olha, não fui orientada, nunca ninguém me ensinou, busque ajuda, busque meios para que você seja bênção nessa área, para que você possa usar os recursos que o Senhor tem te dado com sabedoria. Então, a gestão financeira sábia, ela é fundamental para nós honrarmos o Senhor, para nós sermos pessoas prudentes, pessoas que dão bom testemunho. Será que nós, como cristãs, temos dado bom testemunho na área financeira? Ou nós estamos devendo para o João, para Maria, para o Pedro, para o Tiago? Será que as pessoas olham e falam, isso daí não vou oferecer fiado para ele não, porque ele não paga? Como tem sido, né? Como nosso testemunho, como nós temos representado Cristo na área financeira. Será que nós temos representado a boa reputação? Em Provérbios também fala isso, dessa boa reputação, ela vale grandes riquezas. Será que nós estamos sendo bons mordomos? As pessoas olham e falam, não, esse é um bom pagador, essa pessoa é honesta. Então, vamos cuidar, né, para que a nossa área financeira seja uma bênção, para que as pessoas olham para nós e falam, como que você tem feito que você não ganha tanto, mas você está conseguindo pagar suas contas, você tem conseguido ser uma bênção, você tem conseguido ajudar outros. E aí você vai dizer, o Senhor, eu tenho buscado princípios bíblicos na palavra dele, né? E eu não tenho usado além do que eu posso. E eu queria, né, já tá finalizando aqui, mas eu quero deixar em aberto também, você pode perguntar, falar alguma coisa, mas eu quero finalizar dizendo que Deus, ele é dono de tudo, mas o dinheiro, muitas vezes, ele tem ocupado um espaço muito grande no nosso coração. Ele tem que, nós temos que colocá-lo na função de servo, de ferramenta, e aí ele vai ser bênção, e aí você vai ganhar, Deus vai te abençoar, e você vai ser próspera, você vai poder ajudar outros, na medida que você vai tendo essa organização financeira. Então, nós temos que aprender a poupar, nós temos que aprender a investir, nós temos que aprender a ter um controle. E às vezes você fala assim, mas Lilian, eu não tenho uma planilha. Vai num caderninho, né? Pega lá o seu caderninho, pega lá e coloca suas anotações. Você não tem habilidade de mexer com aplicativos? Não tem problema, a questão é anotar quanto tem entrado e quanto tem saído. Se hoje eu perguntar para você, você sabe exatamente quanto que você gasta por mês e quanto que você ganha? Está batendo a conta? Então, temos que analisar, né? Então, fica aí a minha dica, anota os seus gastos, analisa, procure ajuda, busque na palavra do Senhor orientações para essa área e para que nós sejamos bênção, para que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, eu quero isso, né? Então, organize as suas finanças, seja uma pessoa diligente, seja uma pessoa que possa expressar Cristo nessa área também, que seja uma bênção. Então, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Agradeço a oportunidade e que venhamos buscar os princípios do Senhor. Dei só 3, tem muitos princípios, mas esses 3 eu acredito que é a base para nós começarmos a dar um alerta nessa área. Amém, Li. Amém. Foi bênção. Depois eu quero fazer o meu comentário, mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que quer fazer uma pergunta, tanto aqui no Clube da Bíblia, quanto aqui no Zoom ao vivo com a gente. Querem fazer uma pergunta para a Lília, querem pedir um conselho, querem falar uma situação para que ela possa também dar uma sugestão de caminho. Alguém quer falar? Pode abrir o seu microfone, fica à vontade para perguntar. Eu quero, Larissa.
Lilian, tem alguma porcentagem dessa reserva de emergência sobre o salário que precisa? Tem. O ideal é assim, 3 a 6 meses. O ideal. Por exemplo, quanto que você está no Brasil, né? Acho que é no Brasil, acho que você apareceu no comecinho, né? Que tinha falado que estava no Brasil. Vamos supor, no Brasil, eu vou colocar assim, uma ideia só para ficar mais fácil, os números mais fáceis. Vamos supor que a sua família gaste, o gasto de vocês básico é R$ 5.000. Se a família de vocês, o gasto é R$ 5.000, o ideal é que, no mínimo, você tenha uma reserva de emergência para, no mínimo, 3 meses. O bom mesmo é 6 meses. Então, se você conseguir já ter, vamos supor, guardado R$ 15.000, você já tem uma tranquilidade para uma reserva de emergência. Se você conseguir 30 mil, melhor ainda. Então, o ideal é isso, é de 3 a 6 meses para que você possa ter esse dinheiro nessa reserva de emergência. Não sei qual que é os meios que vocês usam aí no Brasil, mas assim, hoje, além da poupança, temos várias outras formas de você ganhar dinheiro melhor, né? A poupança ela rende menos, então tem outros investimentos fáceis de outras corretoras, esses bancos que você consegue ter o dinheiro que a gente fala que é liquidez diária. Que significa isso? Você vai colocar um dinheiro aplicado, que a reserva de emergência ela tem que ter essa liquidez diária, tem que estar em um local onde eu possa tirar esse dinheiro na emergência. Então, eu posso tirar esse dinheiro, aconteceu um acidente, ou alguém ficou doente, vai ter que fazer uma cirurgia, então eu vou precisar retirar esse dinheiro. Então, ele tem que estar no local de fácil acesso para a emergência que eu possa tirar e não venha perder. Porque às vezes se você coloca para 2029, eu vou fazer um investimento que ele só vou tirar em 2029. Se você tira antes, você perde. Então, eu acho que a poupança também trabalha com aniversário, né? Tem a data, aí se você tira antes, perde. Então, tem que deixar no local de liquidez diária e, no mínimo, 3 meses. O ideal é 6 meses. Responder? Deu para entender? Eu fiz aquela caixinha da Nubank, né, que tá Sim. super em alta, né, enfim, eu fiz e aí eu comecei também a investir em ações. Meu marido entende bastante dessas coisas e aí cada mês a gente coloca um pouquinho, né, que isso é para minha aposentadoria futuramente, porque aqui no Brasil não terá mais aposentadoria no futuro. E aí eu falei, não, eu vou investir em mim mesmo, né, fazer meu próprio dinheiro. E assim, tá sendo bacana, mas essa reserva que eu tenho falhado, nós temos falhado aqui nessa parte, sabe? Mas agora já clareou bastante, assim. Na própria caixinha da Nubank, você pode fazer várias caixinhas e você pode colocar lá, né? Eu mesma daí escrevo lá, reserva de emergência. Então, você pode colocar o nome das caixinhas para viagem, né? Você pode ter reservas, né, para várias áreas que você pode deixar lá o dinheiro e você vai juntando pouco a pouco. Eu vou dar um exemplo bem assim, básico que eu faço, né? Por exemplo, a gente aqui no Japão, né? Geralmente o mês de agosto é o mês que a gente aproveita para dar uma saidinha melhor, porque é calor, os outros, né, bem frio. E eu faço o quê? Todos os meses eu guardo um pouquinho todo mês, para que depois eu consiga pagar depois no mês de setembro, no mês de agosto do outro ano. Então, assim, agora em setembro, eu já comecei a guardar para o ano que vem. Então, todo mês eu deixo um pouquinho lá na conta. Vou lá e coloco um dinheirinho. Por quê? Aí o hotel, né, os gastos que você vai ter com a viagem, já tá lá. Então, isso é interessante, você ter uns dinheiro que você possa guardar pouquinho todo mês, não pesa, não fica aquele, né, às vezes chega no momento que você pode ter com a família de passear, mas o quê? Não tem, mas não tenho dinheiro. Mas se a gente se planejar, todo mês guardar um pouquinho, organizar, a gente consegue fazer dentro do nosso orçamento, né? Então, nós precisamos ter essa sabedoria, mas muito legal, isso mesmo, tem que pensar no futuro. Uau, excelente participação. Me deu vários insights aqui, ó. E tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Oi, oi Ti? Lilian, oi, todo mundo. É, eu queria falar algumas coisas. Em relação, igual a irmã Polônia falou, eu costumo dar sempre dinheiro, não me importo, né? Mas a gente não se importar com dinheiro é uma coisa, agora a gente não
não saber administrar é outra, né? Porque igual na Bíblia, em Mateus 7,6, fala não dê pérolas aos porcos. Então, às vezes você tá dando dinheiro, mas a pessoa ela não vai ser bênção para a vida da pessoa, porque às vezes a pessoa vai gastar com vício, alguma coisa. Então, se eu quero abençoar alguém, separa um dinheiro e fala assim, pai, me mostra alguém que o senhor quer que eu abençoe. Porque Deus vai colocar no nosso coração daí alguém e vai pôr no nosso caminho para a gente estar abençoando, não sair distribuindo dinheiro, porque daí também não é bênção, né? É, e também, assim, investir em curso e tudo mais, mas a gente sempre tem em mente, é alguma coisa que eu vá fazer, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu compro tanto curso, eu compro tanto livro, mas não usa, não faz. Compra o curso e deixa lá, nunca abre. Eu vou falar a verdade, eu já fiz isso várias vezes, de, ah, não, por impulso fui lá, comprei o curso. Aí eu nem tinha tempo para fazer e deixei o curso de lado. Então, assim, eu joguei dinheiro fora. E a gente tem que pensar antes de comprar que o dinheiro nosso é um esforço nosso, é o tempo de vida nosso. Às vezes a gente trabalhou para conseguir aquele dinheiro, a gente passou horas na fábrica fazendo, vamos por hora extra, ou fazendo alguma outra coisa, a gente deu tempo nosso de vida ali e a gente gastou com qualquer coisa. Então, eu vejo assim que às vezes muitas mulheres falam assim: ah, eu queria que meu marido passasse mais tempo com a família. Só que daí tá gastando todo o dinheiro de qualquer forma e ele tá lutando lá para trazer mais. Ou seja, se a gente soubesse administrar melhor, às vezes a gente teria presença mais dos maridos, porque não tô administrando, então ele não precisa se esforçar tanto lá fora, porque aqui dentro tem o necessário. Então, assim, é nessas partes. E ter controle, porque se a gente não anota o que a gente gasta, igual eu faço o controle, né? Aí, assim, eu sei qual é a média de gasto, vamos supor, de luz, de água, de gás. Se subiu muito, eu já consigo falar assim, não, mas por que que aconteceu isso, né? Às vezes, é por causa do verão, por causa do inverno, e pra gente ter um controle maior, né? Porque senão a gente se descontrola. Tudo que não tá marcado é aquele negócio, eu falo assim, eu não lembro nem do que eu comi tipo, ontem, eu vou lembrar de uma conta. Então, se a gente não coloca no papel, se a gente não anota, não adianta. Mas é isso aí. Verdade, E, Ti. Obrigada, Ti, pelas colocações que você fez. É, Li, quer falar alguma coisa a respeito disso? Exatamente. É a forma que você vai conseguir visualizar melhor dentro do meio que você está. Então, às vezes você pode falar, não tenho habilidade com o aplicativo, então use um caderno, coloca lá um risco, entrada e saída, analisa. Tem vários aplicativos hoje que você pode usar e aí você consegue ter um controle. Tem aplicativo que já passa ali o gráfico, você já sabe quanto que você está de entrada, quanto de saída, ou em cada área, né? A área de alimentação, transporte, educação. Então você sabe para onde está indo mais o dinheiro. Então a gente precisa visualizar. Se a gente não visualiza, a gente vai pagando, a gente não sabe quanto que entra, quanto que sai, e chega no meio do mês a gente fala, meu Deus, cadê meu dinheiro? Né? Então a gente precisa analisar e ter um controle, a disciplina. Tem que ter disciplina. Sem disciplina a gente não consegue. E muitas vezes a gente tem que falar não para nossa carne. Não, vai ficar aí quietinha, não vai comprar, não vai fazer. Então é disciplina. Amém. Alguém mais quer fazer alguma colocação, algum acréscimo? Vocês guardaram os 3 princípios aí que a Lília apresentou? Aqui do Emagreça, aqui do Clube da Bíblia, alguém quer abrir o microfone para fazer uma pergunta? Ninguém? Então, eu, eu tenho, assim, ainda, né? Aí, tinha, né? Agora, convivendo com a Lília tem me ensinado muitas coisas e é uma mulher sábia, uma mulher de Deus que sempre ali a gente está convivendo já junto ali 8 anos, né, Li? Graças a Deus, nunca tivemos nenhum problema, né, de relacionamento, nenhuma discussão, e isso só traz glória e louvor para o Senhor, porque eu vejo que ela só acrescenta na minha vida, né? Ela tem várias habilidades ali e ela, assim, eu só tenho gratidão a Deus pela sua vida, Li, e também por estar trazendo esse ensino para nós, né? Me edificou muito. Eu já tenho aprendido bastante com você nessa área de administração, né? Inclusive, esses dias eu falei para você, a gente sair com meu esposo,
E aí ele foi pegar um tênis, e ele, pega, amor, um tênis. Aí eu falei, eu preciso desse tênis. Então, Uhum. assim, antes eu não perguntava, né, essas coisas, né? Eu preciso desse tênis, eu não preciso desse tênis, então eu não vou comprar. E eu tenho feito essas perguntas, né, para o Senhor, Senhor, como que eu administro minha vida, e o meu problema é parecido com o da irmã Apolônia, né? Muitas vezes eu quero dar muito para as pessoas, né? Eu quero abençoar as pessoas, mas muitas vezes sem sabedoria, né? Sem discernimento, porque até nisso, na questão de abençoar, como a Ti colocou aqui, a gente precisa perguntar para o Senhor, né? Senhor, essa pessoa o senhor quer abençoar através da minha vida, e eu sou em questão de família, né? Muitas vezes eu até estraguei, né? Muitas vezes a minha família por conta de tipo assim eles estarem com algum problema, eu às vezes ficar endividada e ir lá e ajudar e pagar e abençoar, né? E aí o Senhor foi me ensinando, né? Mas depois de passar assim por muitas dívidas, né, de ficar endividada por, assim, não ter dinheiro para fazer alguma coisa que eu precisava, que eu queria. Eu me toquei, acho que foi há uns 2 anos atrás, quando eu tive que fazer uma consulta lá no Brasil. Eu fui olhar na minha conta negativa, não tinha dinheiro para fazer essa consulta, eu não tinha dinheiro para. E era algo grave que tinha sido detectado, né, na minha saúde. É, que graças a Deus não foi nada, que depois eu passei no outro médico e era um erro médico, mas assim, enfim, quem me socorreu nesse momento foi meu esposo, né? E meu esposo, eu admiro demais ele, porque ele tem, assim, uma gestão financeira que é surpreendente. A Lília, que convive aí com a gente, ele, assim, ele tem uma capacidade, assim, de fazer dinheiro, de administrar o dinheiro, de pegar o dinheiro daqui, colocar ali, e fazer assim dinheiro e saber administrar, né? Ele sabe a hora de cortar gasto, ele sabe a hora de enxugar isso aqui, enxugar aquilo ali. Então ele tem essa habilidade, né? Que Deus, o Senhor entregou para ele, né? Mas, graças a Deus, né, com essas duas referências que eu tenho ali no meu trabalho, né, que é meu esposo e a Lília, eu tenho aprendido, né, a lidar, né, com as finanças, e o Senhor tem me ensinado, e em nome de Jesus, eu quero agora fazer essa caixinha da Nubank aí, eu tenho conta lá na Nubank, eu nem sabia, né, dessas caixinhas que tem, mas eu quero fazer, e numa próxima oportunidade que a Lília trazer aqui uma aula ou um direcionamento para a gente, eu já quero estar com essa prática, né? Com essa prática de colocar isso em prática. E graças a Deus, nas questões aí com a minha família, eu já tenho equilibrado bastante isso. E assim, eu quero contar 2 testemunhos para eu finalizar minha parte. O primeiro é que através da vida do Márcio, eu tenho aprendido que quando o Senhor ele quer abençoar, ele vai testificar na minha vida e vai testificar na vida dele também, né? Foi o caso de eu estava na igreja numa reunião de oração e uma irmã falou assim: eu fiquei 2 horas hoje no mercado e eu não comprei nada. E aquilo ali ficou na minha mente, né? Nossa, a irmã ficou 2 horas no mercado, não comprou nada, mas por que que ela não comprou nada? E por que que ela ficou lá 2 horas? Será que ela estava passeando no mercado? Fiquei questionando. E aí eu falei assim, aí eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, amor, a irmã falou que ficou 2 horas no mercado e ela não comprou nada. Eu acho que essa irmã tá precisando de alguma ajuda financeira, acho que ela não tem alimento, né? E na hora o Senhor testificou no coração do meu esposo. Meu esposo falou, amor, liga para ela e vê se ela tá precisando de alguma coisa que a gente vai dar uma cesta básica para ela. E na hora que eu liguei para ela, a irmã estava na sacada do apartamento dela aqui no Japão, né? Os apartamentos têm a sacadinha, e ela estava na sacada do apartamento e ela falou que ela estava orando, né? Ela estava orando, pedindo ao Senhor que trouxesse a provisão pro lar dela, que ela não tinha nada para comer. Então, olha só como o Senhor ele vê, como o Senhor providencia, como o Senhor ele toca na gente quando é para a gente realmente abençoar aquela pessoa, quando é realmente para a gente ajudar aquela pessoa. Porque existem situações que o Senhor coloca pessoas à prova. E não é para a gente ir lá tirar a pessoa da prova, é para a pessoa passar pela prova e aprender, né? Então, ter esse discernimento, né? Ter essa sabedoria, a Lília
citou várias coisas aqui, né, de sabedoria e discernimento, né, como está escrito lá em Provérbios que ela mencionou, 24, 3 e 4, se eu não me engano, né? Então, a gente precisa realmente fazer essa construção, né, ter esse discernimento para consolidar a nossa vida financeira. Uma outra coisa também que o meu esposo sempre fala, ele sempre coloca na minha cabeça que a gente precisa ter reservas para quando a gente não tiver forças mais para trabalhar, quando a gente envelhecer, né? Então a gente precisa ter em mente, igual a irmã que colaborou aqui, né, falando que ela mesma ia fazer a aposentadoria dela, né? Que ela não ia pagar uma aposentadoria, mas que ela ia ter reserva para ter uma aposentadoria. Isso é muito importante pensar nisso, né? Pensar nessa reserva, pensar em como que vai ser a minha vida daqui 20 anos, 30 anos, quando eu tiver lá com os meus 80 anos, 70 anos, como que eu vou, será que eu vou ter uma reserva se eu precisar de alguém, né, para cuidar de mim? Será que eu tenho um dinheiro para pagar um salário para essa pessoa? Então, nós precisamos construir isso, né? Como disse em Provérbios, com a construção, né, com a sabedoria a gente faz a construção e com o discernimento a gente vai fazendo a consolidação disso, né? Então, isso é muito sério e é muito importante, né? E para finalizar, quando eu fui para Oriental, fui trabalhar com meu esposo na firma que o Senhor serve o Japão através das nossas vidas aqui, porque a gente, como a Lília aqui está de testemunha, que a gente sempre fala lá que nós somos mordomos do Senhor ali, né? Nós administramos aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para a glória de Deus. Então, ali na empresa a gente começa com devocional, buscando a orientação do Senhor para nós iniciarmos o nosso dia. A gente tem reuniões onde todas as vezes a gente começa buscando a orientação de Deus, busca em oração. Então, todo o nosso planejamento ali na empresa é através de oração, né? No Emagreça com a Bíblia não é diferente. As meninas que fazem parte do planejamento, a gente sempre começa com oração, buscando a direção do Senhor, buscando a vontade do Senhor. Então, acho que esse primeiro princípio, né, que a Lília trouxe, que é tudo pertence ao Senhor, e se tudo pertence a Ele, nós precisamos saber a vontade dEle, né? Saber o que Ele deseja para usar aquele trabalho, ou aquele dinheiro, ou a minha vida, em qualquer lugar que seja. Então, esse princípio assim, eu não sabia, né, que esse princípio, ele estava também, a ligação que a Lília fez, né, ligando ele também ao princípio da administração do dinheiro, foi um impacto, assim mesmo, ao meu coração, né? E também trazer o conceito, né, de que o dinheiro, ele precisa ser o nosso servo, né? Isso também trouxe uma outra visão para mim, né? Eu já, igual eu falei para você, eu já tenho aprendido, mas assim, a visão de falar, não, o dinheiro, ele é meu servo. O que ele vai fazer a meu serviço? Então, ele vai abençoar uma pessoa a meu serviço. Então, olha, já trouxe outra visão para mim, já trouxe outro clareamento. Então, olha como a palavra de Deus, ela é sensacional, ela é maravilhosa, né? A gente ter os princípios, né? E também o terceiro ponto que ela trouxe, que fazer uma gestão financeira sábia, que é esses exemplos que a gente está colocando aqui sobre construir um futuro, né? Construir algo quando eu não puder mais trabalhar, quando eu não tiver mais forças, né? Essa aplicação de futuro tem várias áreas, né? Mas eu estou trazendo aqui para a minha vida que eu tirei sobre essa construção, né? E trazendo algo que nós colocamos ali na Oriental, foi que ali quando nós entramos ali, era só um homem que trabalhava e Deus, aprove a Deus que eu e a Lília entrasse ali para ajudar, para servir na área administrativa. E foi tão interessante, porque eu estava fazendo administração de empresas e quando a Lília entrou, ela também estava. E eu falei, Li, então eu não vou fazer mais administração, vou deixar você nessa área, porque você vai lá, traz o conceito e a gente vai trabalhando, né? E até porque eu estava fazendo, na época, eu tinha começado a fazer o mestrado de teologia, mas também eu estava com a cabeça tão cheia, eu não estava conseguindo assimilar, e enfim, eu tive que parar com tudo, porque eu estafei, né? Então, assim, e a Lília, ela trouxe, né? Ela falou assim, Gê, olha que interessante que eu descobri. Você é na área administrativa, eu também sou na área administrativa, só que você é numa área e eu sou em outra. Você, eu não lembro bem o que a Lília falou, mas eu acho que a Lília falou que o meu é mais na parte da visão e você mais na parte da execução. Era isso, Li? É que tem a área da administração, tem a área estratégica, a tática e a operacional. Então, eu falei que você é uma pessoa de visão,
Então, dentro da área administrativa, você é a área estratégica. E eu sou a área tática e operacional. Então, você passa a ideia, eu analiso como que isso vai ser colocado em prática e acompanho o controle do dia a dia. Da execução, né? Não, e isso fechou tanto a nossa administração, porque a gente entendeu, tipo assim, olha só para vocês verem, né? A distribuição dos dons que a Lília mencionou aqui, né? A distribuição do dom que Deus deu para ela e para mim na mesma área, mas com entendimento, porque nós fomos buscar conhecimento, ela trouxe esse conhecimento ali da faculdade, né? E nós aplicamos isso. Então, não teve briga na nossa área, eu respeito muito a área dela, ela respeita a minha, e a gente trabalha assim em paz, em tranquilidade, então não tem essa disputa, não, a Lília sabe mais aqui, não tem essa disputa, a gente uniu os dons, e por isso foi esse sucesso, né, que hoje em dia, o nosso chefe, que é meu esposo, né, qualquer coisa que ele pede, né, qualquer coisa que ele fala, olha, levanta isso para mim, a gente já tem ali as nossas planilhas, a gente já tem ali os nossos controles, em poucos segundos a gente consegue trazer para ele aquilo que ele quer, né, o resultado daquilo que ele quer. Então, isso é o quê? É a soma, né, a soma daquilo que nós entendemos do Senhor e começamos a praticar ali. Então, não tem brigas, não tem discussão, não tem, é uma paz, é uma bênção, né? E eu entendo que eu tenho ali uma aliada do meu lado, né, para expansão do reino ali dentro da Oriental, né? Então eu só tenho que louvar muito, Li. Eu te falo isso sempre, não é aqui na aula que eu tô te falando, mas eu e Márcio somos muito gratos a Deus pela sua vida, né? Por tudo que você tem servido ali na Oriental, com toda a sua dedicação, todo o seu amor. Quando a gente vai para o Brasil, a Lília, ela fica na total liderança ali de tudo, ela que coordena, ela que mantém ali o ensino dos padrões que a gente formalizou, que a gente colocou. Então, tudo isso é graça do Senhor, né? A gente sempre louva a Deus por isso, a gente sempre tá ali o dia todo falando, olha como Deus organizou isso, olha como Deus fez isso, olha como Deus nos deu ideia para isso. Então, toda a glória a gente entrega para o Senhor, né? E eu quero o último comentário aqui é a respeito da caneta, né? Eu sempre falo do exemplo da caneta. Ali na Oriental, quando a gente foi, né? Os meninos sempre, eles não tinham uma administração quanto a canetas, né? E a gente todo dia ia sair para assinar um contrato, um ia lá e comprava uma caneta, o outro ia lá e comprava uma caneta. E aqui a caneta é Hyakuen. Hyakuen é equivalente a uns R$ 5, mais ou menos, né? Faz isso, uns É, 4. 4, R$ 5. Então, aí eu comecei a fazer a conta, né? Eu falei assim, nossa, uma caneta por dia, vamos supor que fosse R$ 5 para a gente fazer a conta mais fechadinha. Uma caneta por dia, R$ 5. Aí, por exemplo, uma caneta a cada dia dá 30 canetas por mês. 30 canetas por mês, se fosse um ano, daria 30 vezes 10, 360 canetas por ano que estavam sendo comprada e jogada no lixo. Isso equivale aqui no Japão, por exemplo, Hakuen vezes 30 dá 3.000 ienes, vezes um ano, 36 meses, dá 36.000 ienes, seria o equivalente de canetas gastadas ali na loja, R$ 1.356,81. Você consegue perceber como uma caneta economizada economizou R$ 1.356 durante um ano. Imagine isso aqui há 10 anos. 10 vezes 1.356,81. Dá R$ 13.000, 10 anos, só de caneta. Então, era um desperdício que não estava sendo observado. E aí, o que a gente fez? Não, peraí, esse negócio de caneta tem que parar. Então, vamos lá, vamos colocar padrões. Então, por isso que os padrões, eles são importantes na nossa vida. Quais são os padrões que regem a nossa vida? Quais são os padrões que regem a nossa administração? Né? Hoje eu aprendi aqui 3 padrões que vai passar a ser princípio para mim. Né? Que é o que ali, tudo pertence ao Senhor, o dinheiro, ele é meu servo, e eu preciso ser sábia na minha gestão financeira. Então, os padrões, eles servem para ser os pilares para organizar as nossas vidas, né? Então, às vezes você fala, não, mas eu não tenho dinheiro para nada. Eu, para comprar minha casa no Brasil, né? Quando eu tinha me separado,
eu era sozinha, trabalhava sozinha, e eu queria comprar uma casa para os meus pais morarem, para minha filha morar no Brasil, e eu não, muitas vezes eu falei assim, eu preciso economizar. E eu comecei a economizar o suco que eu tomava na fábrica, o café que eu tomava na hora do cookie na fábrica. Então, ao invés disso, eu comecei a tomar água, e eu guardei. E eu consegui comprar essa casa em 2 anos. Eu consegui comprar minha casa no Brasil, pelas minhas economias, não só de suco, de juice, mas também eu comecei a fazer arubaito, comecei a fazer um outro tipo de serviço, eu fazia arubaito num hotel, onde eu limpava o hotel depois do meu trabalho. Então, olha só, a gente consegue, né, fazer administrações e consegue fazer as coisas quando a gente realmente coloca projetos, né? Coloca planejamento. Planejamento é tudo, né? Então, a gente planejar, traçar os próximos passos é muito importante. Então, assim, fica aí as perguntas da Lília para a gente responder, né? E fica um desafio, né? Para a gente, o que que eu quero construir, né? O que que eu quero construir para o meu futuro, quanto à minha aposentadoria, ao planejamento para as pessoas cuidarem de mim, que caso eu precise lá no futuro, né? A gente não sabe o nosso futuro, mas caso eu precise, eu tenho uma reserva para alguém cuidar de mim, para alguém, para pagar um salário para uma pessoa cuidar de mim, porque muitas vezes a família da gente não vai ter esse tempo, né? Ou também precisa trabalhar, ou precisa fazer algo. Então, eu preciso pensar nisso, né? Eu preciso estabelecer esses princípios. Amém? Então, essa foi a minha colaboração aí, né? Lília, eu te agradeço imensamente, né, por essa aula. E para a gente finalizar, quero saber se alguém quer falar mais alguma coisa, colocar mais alguma coisa, se abriu a sua mente, irmã Polônia, abriu a sua mente sobre todos esses exemplos que a gente deu, sobre essa questão de dar sem buscar a orientação do Senhor. Quer falar alguma coisa, irmã Polônia? Bom, ela não abriu o microfone, acho que ela deve estar ocupada. Alguém aqui do Zoom quer falar alguma coisa? Mais alguma coisa? Acho que não, né? Então, vamos encerrar, né? Li, eu quero que você faça essa oração, encerrando essa palavra que você trouxe, pedindo ao Senhor que nos dê, né, sabedoria, graça, para a gente poder aplicar isso. Senhor Deus, nós queremos primeiramente te agradecer pela vida, te agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigada, meu Deus. Se alguma de nós que estamos aqui está precisando, Pai, também de um trabalho, que o Senhor provê, que o Senhor abre as portas de emprego. Deus abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nos dá a sabedoria, Pai, a sabedoria vinda do alto. A sabedoria vinda do Senhor, nos dá o discernimento para como administrar o nosso financeiro. Pai, pedimos a tua graça sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos entender que tudo pertence ao Senhor, toda a nossa vida, inclusive a área financeira pertence ao Senhor, que venhamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, não nos deixe ser negligente, não nos deixe ser pessoas que venham trazer mau testemunho, Pai, diante da sociedade. Guarda, Senhor, a nossa vida, guarda a nossa mente, o nosso coração. Peça a tua bênção, Pai, para cada uma que está ouvindo, aquelas que vão ouvir depois este estudo, que o Senhor possa abençoar com saúde, com renovo a cada manhã para trabalhar, que o Senhor possa abençoar com sabedoria para administrar o financeiro, aquelas pessoas que estão endividadas, que o Senhor dê a elas estratégia para acessar, para pagar essas dívidas, dá a cada uma de nós, ó Pai, sabedoria para também não entrar nas dívidas, em nome de Jesus, ó Deus, que venhamos glorificar o seu nome através da área financeira. Nos dá a tua graça, que venhamos desfrutar das bênçãos que o Senhor nos dá, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos ajuda a confiar que é o Senhor que tem provido todas as coisas. Assim, oramos agradecidos por esse momento, agradecidos, ó Deus, pela vida da G, pela disposição dela, de diariamente estar aqui, compartilhando a tua palavra, que tudo aquilo que nós estamos ouvindo, que venha trazer edificação, transformação em nossas vidas. Assim oramos agradecidos àqueles que estão no Brasil, dá uma noite abençoada, um renovo na tua presença. Nós que estamos aqui no Japão, que seja um dia abençoado, guarda, livra de todo mal. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Li. Deus abençoe.
A Patrícia está aqui no chat, ela escreveu: eu estou aqui ouvindo e adorei, porque a minha é a parte que mais tem estragado a minha vida e meu casamento. E nunca tinha pensado que sou mordoma do dinheiro. Olha só, Glória. A área financeira é o terceiro no Brasil, né? O terceiro motivo de separação. Então, o primeiro motivo no Brasil é traição. O segundo motivo é por falta de comunicação com o casal. E o terceiro é o dinheiro. Então, quanto a falta de conversa, a falta de administração, isso afeta a área financeira, né? O relacionamento. Amém, amém. Vamos, tá, aqui a Patrícia está nessa luta aí para se libertar aí de algumas administrações. E Patrícia, a Lília, né, ela tem uma mentoria sobre finanças, e aí se você quiser, né, ter o acompanhamento dela, entre em contato com ela. Qualquer coisa eu te passo depois o telefone dela, tá bom? E quem quiser também, né, a Lília tem essa. A Ana também escreveu aqui, ó, obrigada, me ajudou muito, Lília, muito obrigada. A irmã Polônia também, é, ela falou, tudo que você falou me ajudou muito. A irmã Polônia também diz assim, meu celular deu uma travada, mas me ajudou muito, muito obrigada, Lília. Então, e se você quiser, né, aí o acompanhamento da Lília, para ela te instruir, para ela te orientar, né, ela está nessa área, servindo ao Senhor nessa área, né, e ela tem abençoado muitas vidas, né, muitas pessoas. Então, fica aí, né, o anúncio, né, da mentoria da Lília nessa área, tá bom? A irmã Polônia já disse aqui, ó, eu quero. Depois, irmã Polônia, eu vou passar o seu contato para a Lília e aí você combina com ela direitinho, tá? A Ana falou, me ajudou muito e vou, a partir de hoje, pôr em prática. Amém, Ana, em nome de Jesus. Então, Deus abençoe. A Evelyn falou que não conseguiu participar da aula de finanças, acabei de chegar em casa, tadinha, a Evelyn. E a Mitch escreveu aqui no chat, irmã Lília e Angelita, muito obrigado por hoje, uma bênção, vou pôr em prática. Amém, amém. Vamos pôr em prática para a gente poder trazer resultados, para a Lília voltar, né, Lília? E Fica aí o desafio, né, para a gente aí, a Lília depois trazer outros insights para nós, outras, né, ideias, né? Talvez depois, Li, dar uma ideia de uma planilhinha para nós, né? Dar esse brindezinho aí para nós, uma planilhinha simples assim, porque isso ajuda demais, né? Então tá bom, meninas, Deus abençoe. Obrigada, Lília, mais uma vez pela sua participação, de aceitar o nosso convite. Tem uma irmã colocando aqui dica de app também. Depois a Lília, o que ela Deus tocar no coração dela, ela coloca ali no chat pra gente, tá bom? Ela tá também lá no Clube da Bíblia, e aí depois ela compartilha lá com nós o que ela achar que for necessário. Amém? Meninas, Deus abençoe. Bom dia, Brasil. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.